Olá, beleza? Vamos lá então trabalhar, né? É o seguinte, gente, na aula passada a gente teve contato com os vetores, né? Vocês devem ter acompanhado aí no nosso Classroom a videoaula, tá no YouTube, alguém pode ter baixado também e compartilhado. São dois vídeos de 15 minutos, conforme está previsto aí pra gente. Nós estamos na sétima semana, né? Começamos na semana 0, estamos na semana 6. Como a gente não vai fazer a live hoje, eu resolvi então responder essa nossa questão aqui, ou tentar responder aqui ao vivo, né? Como sempre, eu tento fazer ao vivo para ficar mais animado, né? Então tá aqui nessa turma 10 alunos já entregaram. Deixa eu olhar aqui na turma especial quantos alunos já conseguiram fazer. Não precisa se agoniar com prazo, tá bom? Cada um vai fazendo aí no seu tempo. Só lembrar que o prazo final da nossa disciplina é 30 de outubro, né, que o Ricardo falou pra gente. Então tá aqui, foram três nessa outra turma. Mas vamos ler aqui a questão, e aí é bom que vocês já vão tendo uma referência de como vocês podem resolver. Lógico que cada um pode ver aí a sua forma, tá bom? Então vamos lá aqui. Foi só um alongamento, né? Eu até cobri aqui a palavra alongamento, sobre vetores. Faça o seguinte cenário abaixo, utilizando a sua linguagem de programação favorita. A minha favorita é, é Python, né? E eu estou gostando muito de JavaScript agora, mas ainda não sei fazer essas coisas aqui em JavaScript. Aliás, acho que sei. Mas vamos fazer em Python. Faça os seguintes cenários abaixo, utilizando sua linguagem de programação favorita, utilizando vetores, arrays, listas, que são os nomes que a gente vai encontrar muito por aí, né? Pergunte ao usuário quantos números ele pretende digitar. Em seguida, você deve criar um vetor com esse tamanho informado, né? Deixa eu abrir aqui o nosso terminal, só para contextualizar essa paradinha aí que foi dita, né? Então, vejam só. Criar um vetor, que quando ele fala criar um vetor, significa que você vai ter um vetor, se a pessoa digitou N posições, e ele cita aqui que o vetor, deixa eu subir aqui um pouquinho, com o valor padrão 1. Significa que você vai criar uma função que o usuário vai digitar um n qualquer, vamos supor que ele diga que vai fazer 8, né? Então isso vai gerar para você um vetor de 8 posições com o valor padrão menos 1. Então o primeiro passo é a gente conseguir fazer isso. Eu utilizo o VS Code, você pode utilizar o PyCharm, o que você desejar, né? Eu gosto do VS Code, ultimamente eu tenho programado mais nele. Vamos lá então. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui em 15 minutos, né? Ou meia hora, né? São dois vídeos. Perfeito. Está aqui, nós já estamos no capítulo 10. Então, pensamento computacional, criar aqui um diretório chamado capítulo underline 10, que são as listas, né? Listas, tudo bem. Perfeito. Capítulo 10. Criou o capítulo 10? Está aqui o capítulo 10. Eu criei foi um arquivo, né? Não é um arquivo que eu quero, é uma pasta. Ok. Delete. Move to trash. Aqui para criar pensamento computacional, criar um diretório. Perfeito. Agora sim. Aí aqui dentro do diretório eu vou criar o aquecimento, né? Aquecimento vetor.py. Ótimo. Tá aqui, faço isso para que ele fique ocupando aqui tudo, né? Muito bom. Tirar isso para cá. Então vamos fazer aqui a primeira etapa, que é perguntar ao usuário quantos números ele pretende digitar e criar um vetor do tamanho informado. Perfeito. Então vamos criar a estrutura padrão aqui, também está aqui o zoom para vocês, para ficar tudo bonitão. Aqui Ctrl, esse acentozinho aqui só. Muito bem. Vamos lá. Vou ter um programa principal, a estrutura é essa. Então, eu vou ter aqui um tamanho do vetor que eu vou perguntar ao usuário. Então, o input serve para a gente conversar, aqui no caso de Python, por enquanto, para a gente conversar com o usuário para pedir informações a ele, né? Então, quantos números, né, o usuário pretende digitar é a nossa pergunta aqui. Quantos números, né? A partir disso, a gente vai criar um vetor, vou chamar até de vetor mesmo aqui, né? Que ele vai ter o valor padrão menos 1, porque a questão disse isso, e o tamanho dele será isso. Se eu já posso dar um print aqui em vetor e ver se já acontece. Então eu já vou, se der tudo certo aqui, já vou acertar os itens 1 e 2, né? Então aqui o play, ver se acontece.
alguma coisa. Está aqui embaixo, já apareceu. Quantos números você vai digitar? Vou digitar 10 números e sim, apareceu aqui um vetor que tem 10 posições, então é uma só variável, né? Essa variável vetor aqui, que é do tipo lista, né? É do tipo list, que é o vetor em Python, é por meio da lista. A lista é muito mais do que o vetor, né? Já que vetor é mais um conceito, mas a lista é muito poderosa, né? Perfeito, muito bem. A primeira parte a gente já fez. Você poderia até já fazer o seguinte aqui, né? Você poderia, para que melhorasse a leitura do código, né? Você já poderia criar uma função aqui da seguinte forma: gerar vetor, que ele vai receber um tamanho e um valor padrão, né? E um valor padrão que seria -1. Veja só. E aí eu crio uma função, estou aqui só dando ideias para vocês de como a gente pode. Então, uma variável tam, que ela vai ter equivalente ao primeiro argumento. O segundo argumento é o valor padrão, né, que vai chegar lá. E esse negocinho aqui vai retornar para a gente um vetor que vai ter dentro dele o valor padrão. Então, -1, quando eu chamo essa função, -1 vai chegar nessa variável, o valor padrão. Então, ela vai cair aqui dentro. E vezes o tam, que é o primeiro argumento. Vejam só, quando a gente vai chamar uma função, o que importa é a ordem aqui dos argumentos, que eles serão entregues na mesma ordem aqui para os parâmetros da função. Tá bom? Vou só executar novamente para ver se está tudo ok, né? 10, tudo ok, perfeito? Então a gente desde cedo já pode começar a organizar para ficar mais bonitinho, fica fácil de ler. Um código é lido várias vezes e construído menos vezes, geralmente uma vez o código é construído, né? Voltemos aqui para a leitura. Em seguida, receba cada um dos números e armazene sequencialmente no vetor criado. Então, vejam só, eu não estou utilizando o método append, né? Quem já leu o capítulo lá viu que é possível chamar um método, ou seja, dentro do próprio vetor, chamar um append para ele ir botando, ou seja, ele criando mais slots nesse nosso vetor, ele vai crescendo ele à medida que a gente chama um append e botando os valores no final. No dia a dia, obviamente, você vai descobrir na linguagem de programação que você está quais métodos já tem prontos. Aqui a gente está ganhando massa, né? Ganhando massa muscular, a gente vai treinando mesmo, treinando para ficar forte. Muito bem. Então, eu preciso chamar o input para ele. Digite o número, digite esse número, digite esse número de cada uma das posições. Assim eu pego esse valor e boto na posição. A primeira posição vai ser a 0, depois a posição 1, até a posição 9, se ele digitar 10, por exemplo, ou até a posição 999, se ele digitar 1000. Então, eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar fazer isso. Vetor, dada uma determinada posição, vai receber um input de um número que o usuário vai digitar. É isso? A gente já sabe disso. Como é número, a gente precisa converter para inteiro. Eu não deixei isso explicitado lá, mas eu estou considerando que são somente números inteiros, né? Ótimo. Só que eu preciso gerar as posições a partir de 0 até a última posição. E a gente sabe que pode fazer isso tanto com while quanto com for. Com for parece ser mais tranquilo, né? A gente fazer isso com for. Vamos fazer com for. Então, para cada pos, olha, eu vou chamar de pos aqui. Eu posso chamar como desejar. Em range, que é baseado no tamanho do vetor. Então, eu posso chamar len vetor, ou eu posso passar aqui para o range, a própria variável tamanho, já que o vetor vai ser desse tamanho que o usuário digitou, não é isso? Então, o pos vai variar de 0 até tamanho -1. Se o tamanho for 10, vai variar de 0 até 9, que é 10 menos 1 é 9, não é isso? E a cada volta, pos irá assumir os valores de 0, 1, 2, 3, e eu vou acessando, olha, isso aqui é uma operação de escrita no vetor, né? Então, o que o usuário digitar, o valor que ele está digitando, eu já recebo, já boto lá. Eu poderia até fazer isso em dois momentos, né? Então, o cara digita um valor e em seguida eu atribuo o valor nessa posição, né? Eu poderia ainda fazer o seguinte, botar aqui o f, né, para que eu possa botar uma variável aqui dentro. Assim vai aparecer qual é o número 0, qual é o número 1, o número 2, né? Vamos ver se funciona, né? Eu vou dar um print no vetor antes, só para a gente ver, e o print do vetor depois, para ver como ele vai estar alterado, ou provavelmente estará alterado. 5. Então, está aqui 5, tem 5 posições, aí ele está pedindo já o número 6, o segundo número, que é o número 1, 7, -1, 100, 18, foram os 5 números.
Olha, e esse segundo print, que é o print que está aqui na linha 11, né? Ele já recebe o vetor preenchido. Bacana? Deixa eu botar aqui o código todo novamente. Vejam só. Recebo o tamanho que eu desejo. Chamo uma função que ela sabe gerar vetores. Por que a gente tem essa noção de gerar vetores? Porque nesse primeiro momento é bom que você saiba lidar ou ver como que funciona essas coisas. Então você pegou e já recebeu um vetor do tamanho tal. Não é que você foi recebendo números e foi aumentando o tamanho do vetor. Você recebe. Depois você navegou nas posições. Para cada posição que você está navegando, você pede para o usuário digitar um novo número. Já fiz aqui o item. Ó, já fiz 3 itens, já tá bom, né? Já dá para tirar uma nota boa. 10 minutos aqui e 45 segundos. Vamos para frente, nós temos 2 vídeos para resolver essa atividade. Após receber, conte quantos números são pares, quantos são ímpares, quantos são negativos e quantos são positivos. Não é isso? Muito bem. Você pode criar uma função para cada uma dessas ou fazer um hack code. Né? Você conta só os pares, o que não for par é ímpar, você conta só os negativos, o que não for negativo é positivo. Mas vamos fazer mesmo bem devagarinho. Então, o que, que eu vou fazer aqui? Né? Está aqui printado o vetor. Como ele pediu depois, né, a questão pede depois, significa que ele quer que você se acostume com esse processo de preencher, ou seja, receber os dados e depois usar os dados para o que desejar. Né? Então, vejam só, quantidade, vou agora obter informações. Né? Obter informações. Deixa eu olhar aqui. Números pares e ímpares, muito bem. Vamos lá, quantidade de pares, né, de números pares. Então, eu vou aqui contar pares e mando para lá o nosso vetor. Vejam só. Então, vai existir uma função que recebe um vetor, os vetores podem ser passados normalmente, então a gente sempre tem uma variável que representa o vetor, ela aponta para o início do vetor lá em memória. Em seguida, a gente vai dar um print, né, f, esse f permite que você possa colocar as variáveis, né, dentro de uma string aqui abraçadinhas, né, por esses curly braces, né, curly braces. Quem está lendo os tutoriais aí está vendo que o nome disso aqui é curly braces. Muito bem, a quantidade de números pares vai ser essa. Vamos então criar esta função. Essa é uma função que recebe um vetor numérico, né, que é o nosso caso, olha. A definição de função sempre fica aqui na primeira coluna, 12 minutos e 40. E você declara, né, uma função por meio da palavra reservada def, se for em Python, dá um nome para a função. Observe que como a gente está focado aqui nessa main, a gente já define o nome que a gente gostaria que a função tivesse, né? E em seguida a gente já faz ela baseado num código que já está previsto para utilizar. Então, contar pares significa percorrer cada um dos números, né? Então eu vou ter uma quantidade zero. Então, para cada número em vetor, como eu quero só passear no vetor, eu já posso botar o nome adequadozinho. Então, esse nome aqui, número, eu escolho, né? Para cada número em vetor, tá bom? O que eu vou fazer? Se esse número for par, então eu posso fazer o cálculo aqui ou criar uma outra função só para isso, né? Porque a gente não precisa ir tão granular. Vamos fazer aqui mesmo. Então, se o número, quando dividido por 2, der resultado zero, significa que ele é par, portanto a quantidade aumenta em 1. Depois que ele percorreu o for inteiro ali, a gente dá um return aqui em quantidade. Então esse é um padrãozinho que você utiliza para tarefas gerais no vetor, tarefas essas aqui, como é o caso de você dar uma olhada nos dados, verificar se ele se encaixa num determinado padrão. O padrão que a gente está buscando é se o número for par. Tudo bem? Vamos lá então ver se isso aqui já funciona. Se funcionar, é a mesma lógica para as demais questões. Então vamos aqui, 3 números, vai ser o número 10, o número 2 e o número 6. E botou, olha, os 3 números são pares. Vamos aqui de novo botar números ímpares e pares. 3 é botar o número 1, o número 6 e o número 7. Os números pares são apenas 1. Perfeito, gente? Então, não parece ser complicado tanto assim a questão, certo? Então, você faz o seu pensamento, analisa como é que você vai fazer. Primeiro vejo qual é o tamanho. Feito isso, gero o vetor. Estou com o vetor gerado, vou percorrer cada uma das posições e vou atualizando o seu valor. Depois eu faço o que eu desejar, tá bom? No próximo vídeo a gente termina a nossa questão
Aqui, nós já fizemos aqui bastante.